Boa noite para quem está aqui me vendo ao vivo. Então vamos começar oficialmente a nossa live de hoje. Um bom dia ou uma boa tarde para quem estiver vendo esse vídeo gravado. Bem-vindos! Hoje a gente vai conversar aqui no Fórmula de Viagem sobre como planejar uma viagem de férias para o Canadá. Então hoje eu preparei alguns passos aqui, alguns pontos e vou trazer dicas que são bem relevantes para quem está pensando em planejar uma viagem para o Canadá. E eu organizei aqui, inclusive, uns slides, podemos dizer assim, uma apresentação para ajudar aqui a ilustrar um pouquinho esses pontos que eu vou trazer, tá bom? Então, a gente vai cobrir aqui desde a ideia inicial da viagem até lá no final, na hora de embarcar. Espero que eu consiga trazer todos os pontos relevantes para vocês e quem tiver dúvidas já sabe. Vai deixando aqui nos comentários que eu vou respondendo ao longo da live ou no final da live. Então vamos lá, vamos falar sobre Canadá. Eu dividi esse planejamento de uma viagem para o Canadá em 10 passos, para ele ficar bem separadinho mesmo. Alguns vão ser mais simples, outros vão ser um pouquinho mais complexos, mas eu dividi em 10 passos, tá bom? Então eu vou começar a compartilhar com vocês aqui as imagens para facilitar e ilustrar aqui a nossa live. Só um segundinho. Qual que é o nosso primeiro passo, então, pra gente começar pensando na nossa viagem do Canadá, tá? A gente precisa pensar nas combinações de cidades. E aqui eu quis trazer algumas sugestões de combinação de cidades que fazem mais sentido você colocar numa viagem. E vou tentar explicar os porquês, mas eu quero que da sua parte depois você faça uma pesquisa para entender quais dessas combinações fazem sentido, se vale mesmo a pena deixar todas essas cidades ou não, tá bom? Primeira combinação é pensando nas cidades da costa oeste do Canadá, né? Como vocês sabem, o Canadá é um país bem grande, né? Bem comprido, fica logo em cima dos Estados Unidos, então ele é tão largo quanto os Estados Unidos, então ele é realmente bem longo. A costa oeste é a parte ali onde fica Vancouver. Então, Vancouver é relativamente perto dos Estados Unidos. Até se vocês verem nesse mapinha aqui, Seattle tá logo abaixo, que é uma cidade dos Estados Unidos. Então, é realmente próximo da fronteira com os Estados Unidos. Quais combinações vocês podem fazer aqui, quem quer visitar essa parte do Canadá? Deixa eu só arrumar minha luz, gente, que ela tá estourando aqui. Acho que agora ela vai parar de estourar. Deu. Vancouver é uma grande cidade na costa oeste do Canadá. Então, ela por si só já demanda alguns bons dias de passeio. Eu sugiro sempre em cidades grandes que vocês tentem ficar pelo menos uma semana, porque são cidades que têm muitas atrações, muitas coisas para ver. Vancouver não é diferente. Apesar de não ser uma cidade gigantesca, porque no Canadá as cidades não são tão grandes assim, nem são tão populosas. A cidade de Vancouver mesmo tem menos de 1 milhão de habitantes, mas ainda assim ela se enquadra como uma grande cidade com muitas atrações, tá? E aí o que você pode fazer de combinações? Você pode combinar Vancouver com Victoria, que fica numa ilha próximo a Vancouver. É uma ilha que se chama Ilha de Vancouver, mas a cidade de Vancouver não fica lá. É uma ilha que fica bem ali na frente da costa, que você pode ir até a ilha de ferry, ou pode ir de avião, não tem ponte, porque é uma ilha bem, né, relativamente longe da costa, então não tem uma ponte até lá. Só dá para se deslocar de avião ou de ferry. Então, Victoria é uma super combinação com Vancouver, é um clássico, que você pode ficar um fim de semana ou um pouquinho mais em Victoria. Whistler é uma cidade nas montanhas, bem próxima a Vancouver. Ali no mapa vocês vão ver que tá um pouquinho para cima de Vancouver. Essa também é uma combinação bem clássica. E aí tem algumas cidades que vão indo um pouquinho mais pro interior, em direção à região das Montanhas Rochosas. Então a gente tem cidades como Kamloops, que fica um pouquinho mais ali no meio. Dá pra ver, indo aqui em direção à direita. Tem a cidade de Kelowna, acho que eu não sei pronunciar muito bem, mas também fica ali, são cidades boas pra, né, ter contato com a natureza, pra praticar esportes. E indo em direção às Montanhas Rochosas, que é um passeio que combina com Vancouver, só que é um pouco mais longe de Vancouver, as Montanhas Rochosas. Se você for de carro,
dá mais de 10 horas de viagem, então não é tão próximo assim, mas dentre as grandes cidades do Canadá, esse é a combinação mais próxima possível. Então você consegue visitar as Montanhas Rochosas se você for a Vancouver, sim, só precisa se organizar para ter tempo para isso. E aí uma outra cidade grande que fica próxima à região, ali às Montanhas Rochosas, é a cidade de Calgary, que tá marcada ali no mapa. A última cidadezinha que eu marquei ali no mapa é Calgary, ela também é uma cidade grande, com um estilo um pouquinho diferente, ela é mais com um pouco mais de cara, assim, de interior, mas não muito, ainda assim é uma cidade grande. E aí ela fica bem pertinho de Banff, fica mais ou menos 1h30. E aí nessa combinação também dá pra colocar ali o Parque Nacional de Jasper, que é um pouco mais para cima de Banff. Então essa é uma boa combinação para a costa oeste. E aí, dependendo da quantidade de dias, pode ser que você consiga fazer tudo isso ou não, tá? Vou liberar aqui um pouquinho os comentários, se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, vai me falando. Vou trocar agora para a costa leste, pra gente conversar um pouco lá pro lado onde fica Toronto, que fica lá do outro lado do Canadá, pra gente conversar um pouquinho sobre as combinações lá. A costa leste fica, né, pensando no Canadá, ela fica ali na altura de Nova York, só que pra cima, assim, Toronto é relativamente próximo de Nova York, e aí depois de Toronto a gente tem a cidade de Ottawa, Montreal, Quebec, que daí vai subindo um pouquinho, e eu fiz ali umas outras combinações um pouco diferentes, que não são lugares comuns para brasileiros visitarem no Canadá, mas eu quis trazer para vocês como uma opção, que é visitar a Ilha do Príncipe Eduardo e a Nova Escócia, que fica aqui nesse cantinho, quem estiver olhando aí no cantinho da direita. Também são atrações diferentes que você pode conhecer no Canadá, nas cidades diferentes, mas o clássico ali na costa leste é Toronto, Ottawa, Montreal e Quebec. Essa já é uma região com muito mais influência francesa, se fala muito mais francês nessa parte do Canadá, tanto que nessa parte do Canadá eles têm bastante sotaque, é um sotaque bem diferente, que lá no lado de Vancouver não é. No lado de Vancouver, pra mim, pelo menos, parece como se você estivesse conversando com americanos, tá? Então eles têm bem menos sotaque lá nos lados de Vancouver e tem bem mais sotaque no lado ali de Toronto, tá? Então são regiões diferentes. Essa parte bem montanhosa, aquelas montanhas bem bonitas, são mais pro lado ali de Vancouver, tá? Essas são combinações possíveis, tá bom? Alguém tem alguma dúvida dessas combinações? Que eu vou passar aqui pro próximo tópico, que é a parte de voos, que tem tudo a ver aqui com essa parte de combinações aqui de destinos. Ó, a Thelma falou que ela visitou Kingston, que é lindíssima. Fica nessa região próxima a Toronto, né, Thelma? Ali por esses lados. Esse eu não tô bem localizada em todas as cidades do Canadá. É um país gigantesco. A gente tem bastante coisa. Se a Thelma quiser depois nos falar em que parte que fica, mas eu acho que fica ali perto de Toronto, tá? A Ana Cristina perguntou se eu já fui em todos esses lugares. Não, Ana, eu não fui em todos. Eu visitei a parte oeste do Canadá, eu fui a Vancouver e visitei boa parte daquelas cidades que eu mencionei. Eu fui a Victoria, eu fui a Whistler, eu fui a parte das Montanhas Rochosas também, tá? Fui a Banff. Só não fui a Jasper, porque na minha viagem não compensava pela quantidade de dias que eu tinha, não valia a pena visitar os dois parques, então eu preferi visitar com mais calma o Parque Nacional de Banff e deixar a Jasper para outra viagem. A parte ali do lado de Toronto eu ainda não conheço, né? Ainda não fui lá. Deixa eu ver o que a Paula falou. Se é muito difícil planejar Toronto com Banff. Paula, difícil não é, porque você vai ter voos, no caso de Toronto a Calgary. Se você quiser começar, por exemplo, pelo Parque Nacional de Banff, você pode fazer Toronto-Calgary. E se você quiser visitar Jasper também, você pode fechar voltando do aeroporto de Edmonton para Toronto, porque Edmonton fica mais para cima de Jasper, então é mais fácil fazer essa combinação, tá? Não é impossível, não. Não é... Pegando o avião, não é impossível, tá? Eu sou um pouco suspeita para falar, eu diria para vocês tentarem a combinação Vancouver, Montanhas
montanhas rochosas, eu gostei muito da região de Vancouver, mas dá pra fazer Toronto, Banff, sim, só tem que estar ciente que vai ser uma viagem longa, né? Não vai ser uma viagem de avião curta, porque é bem longe de Toronto. Ó, até uma falou que fica assim, a cidade de Kingston fica perto de Toronto, que dá pra passar um dia em Buffalo, que é nos Estados Unidos, e visitar as cataratas do Niágara. Ah, perfeito, é uma ótima combinação. A Sueli perguntou se eu conhecia Alberta. Sim, Sueli, a parte ali das Montanhas Rochosas em Alberta eu conheci. Foi a parte que eu conheci. Então, eu estive em Calgary e aí visitei o Parque Nacional de Banff. Então, eu visitei. Você acaba visitando algumas cidadezinhas que tem ali no parque, né? São cidades pequenas. Eu mesma fiquei hospedada numa cidade chamada Canmore. Então, foram essas as regiões de Alberta que eu conheci. Não cheguei aí para Jasper, para Edmonton, para aquela parte mais pro norte, tá? Vou trocar aqui de assunto, mas vocês podem continuar perguntando, tá, galera? Vamos para a parte 2, que é as combinações de voo. Vou deixar os comentários liberados, porque a princípio dá para ver. Qualquer coisa vocês me avisam. Como é que funciona aqui a parte de voos para o Canadá? A gente tem a opção de voos diretos. Até ficou com um acento, não deveria ficar com acento Air Canada ali, porque o corretor corrigiu. Mas enfim, pra gente voar um voo direto Brasil-Canadá, vai ser pela Air Canada, que é a principal companhia aérea do país. Então, a gente consegue voos diretos do Brasil, né, de São Paulo a Toronto e Montreal, principalmente a Toronto. A gente consegue esses voos diretos. Para quem quiser voar um voo direto, é bem mais fácil também de fazer stopover, que o stopover é aquela famosa parada que a gente consegue fazer, uma conexão que a gente consegue fazer maior de 1, 2, 3 dias, dependendo da companhia aérea, 4 dias. A única coisa aqui é que a Air Canada não deixa explícito lá que é um stopover, tipo, ela não tem a opção de você procurar um stopover, mas você consegue simular sim, e aí é só você comparar, se o custo do bilhete for o mesmo, você conseguir um stopover. Então, nesse caso, é legal, por exemplo, a sua intenção é ir a Vancouver. E aí você encontra uma passagem pela Air Canada. O que vai acontecer? Obrigatoriamente, você vai fazer uma conexão ou em Toronto ou em Montreal, porque a viagem é muito longa. Vancouver é muito longe, então não tem voo direto. E aí você poderia tentar um stopover em Toronto, por exemplo, ficar 1, 2, 3 dias em Toronto. E daí fazer a sua viagem em Vancouver e retornar. Então, sem custo, você conseguiria visitar uma cidade a mais no Canadá. Então, pela Air Canada, fica bem mais fácil fazer stopover. O único, porém, é que os preços de passagem não são tão baratos. A Air Canada é uma empresa um pouquinho mais cara, então é difícil encontrar uma passagem por menos de 3 mil reais voando com eles. É bem difícil. Eu acho que nunca vi. Se vi, foi um 2.900 que durou 1 ou 2 dias e depois sumiu. Em média é 2.200, 3.200, 3.300. Entre 3 a 3.500 é um custo normal de voar do Brasil para o Canadá pela Air Canada. Pode ser Toronto, pode ser Vancouver, aí dependendo do destino final até nem muda tanto o valor. Por isso que às vezes vale a pena fazer um stopover, tá? Agora, a gente tem a opção, deixa eu só procurar o meu slide aqui, porque o meu celular bagunçou tudo. Esse aqui. As companhias aéreas americanas. Então, a gente pode ir para o Canadá voando de companhias dos Estados Unidos, só que a gente tem um único porém aqui nesse ponto. Precisa, obrigatoriamente, de visto americano para você voar com uma companhia aérea americana. Ah, Bruna, mas eu só vou fazer conexão, eu não vou sair do aeroporto, eu não vou descer, eu não vou fazer nada. Não importa. Se você pegou um voo pelos Estados Unidos, você obrigatoriamente precisa ter o visto deles, tá? Então, se você não tem, talvez seja até interessante, se você estiver pensando em ir para o Canadá, providenciar o visto americano, porque aí você já tem o visto americano também, quando você quiser ir para os Estados Unidos está resolvido. Isso te facilita bastante na procura de passagens, porque aí, pegando pelas companhias aéreas americanas, você tem mais possibilidades. Normalmente a gente encontra custos abaixo de 3 mil, entre aí um 2.500 a um 2.800 é um custo normal, né, saindo das grandes capitais aqui do Brasil, e tranquilamente dá para conseguir a menos de 2.500 em promoção, tá? Inclusive eu viajei para Vancouver pagando R$ 2.132, porque eu voei
por uma companhia aérea americana, que no caso foi a American Airlines. Então era um preço muito bom. O que vocês têm que ter ciência aqui nessa parte é que vai existir uma conexão dos Estados Unidos, pelo menos uma. No caso de uma tarifa bem promocional, que era o caso da minha, eu tive 2 conexões nos Estados Unidos, mas para mim compensava porque eu ia fazer uma viagem de praticamente 30 dias, com uma passagem de ida e volta R$ 2.130, definitivamente compensou as 2 conexões longas que eu tive nos Estados Unidos, né? Para mim valeu a pena. Então vocês têm que prestar atenção nesses detalhes, tá? Então são essas as principais possibilidades de voar para o Canadá, né? As principais companhias ali, as americanas e também a Air Canada, tá bom? Alguém tem alguma dúvida nessa parte? Deixa eu ver aqui se ficou um comentário para trás. Não ficou. Então vamos lá, vamos pro passo 3, que é inclusive a parte do visto. Deixa eu só procurar aqui. O passo 3, como é que funciona? Para nós, brasileiros, sem cidadania de outros países, como por exemplo alguma cidadania europeia, então tô falando aqui dos nós brasileiros comuns, a gente precisa de visto para entrar no Canadá. E aí a gente tem 2 opções. Se você já tiver um visto americano, então se você já tem um visa dos Estados Unidos, você consegue entrar no Canadá de forma mais simplificada, pedindo apenas um visto eletrônico. Então é um processo bem mais simples, bem mais barato, custa $7 canadenses. Você entra no próprio site ali de vistos e coisas da Embaixada do Canadá, tem todas as orientações. E aí você preenche todo um formulário ali, né? Tem todo o passo a passo para você fazer, pagar a taxinha e normalmente sai na hora o resultado do teu visto, se não, demora algumas horas para processar e você recebe uma confirmação de que o teu visto eletrônico tá liberado, tá? O único detalhe aqui é que você só pode entrar no Canadá por via aérea com um visto eletrônico. Então, por exemplo, se você tá combinando na sua viagem Canadá e Estados Unidos, e aí você quer, por exemplo, você tá ali em Vancouver, você poderia ir de carro a Seattle, ou de ônibus, é perto, eu acho que é umas 2h30, se eu não tô enganada. Só que se você só tiver o visto eletrônico, nesse caso, você não conseguiria retornar dos Estados Unidos para o Canadá só com visto eletrônico. Você teria que ter um visto comum, um visto normal. E aí, nesse caso, o que você poderia fazer é ir de avião para Seattle e voltar de avião para Vancouver, né? E não necessariamente, mas voltar, você teria que voltar de avião. Aí, ok, tá? Então, esse é o único porém que vocês têm que tomar cuidado com o visto eletrônico. Já não lembro se foi uma amiga minha, se aconteceu com ela ou se ela contou pra mim, mas ela não tinha ela não sabia disso, que só podia entrar por via aérea, e ela tava entrando no Canadá de navio, porque ela fez um cruzeiro a partir dos Estados Unidos, e aí ela teve que rebolar um pouquinho pra conseguir entrar. Acho que eles acabaram conseguindo, mas não é padrão, tá, gente? Não é padrão mesmo. Então, quem for com visto eletrônico só tem que cuidar desse detalhe, tá? Se não tem visto dos Estados Unidos e você não pretende tirar, você vai precisar solicitar um visto canadense de turismo comum. E aí ele é um processo parecido com o visto americano, mas mais simples, assim. Você vai ter que preencher formulário, vai ter que separar a documentação. A diferença aqui é que ao invés de você ir fazer uma entrevista, você manda a sua documentação para o consulado canadense. Eles processam essa documentação e dão a emissão do visto ou não. O que pode acontecer aqui é que você pode precisar fazer a biometria, né? Fazer ali o reconhecimento da biometria, e aí nesse caso você precisa ir num centro de atendimento que o consulado orienta, então tem nas principais capitais do Brasil também, mas aí nesse caso pode ser necessário você fazer uma viagem para fazer essa biometria, tá? Então tem esse detalhe aqui no visto canadense. Então, se você já está pensando em tirar o visto americano, já está pensando em fazer uma viagem para os Estados Unidos, eu te aconselho a tirar o visto, né, o visa comum dos Estados Unidos, e depois você solicita o seu visto eletrônico para o Canadá. É mais fácil, tá? Vou liberar aqui os comentários. Quer dizer, mais fácil. Se você já tem a aprovação do visto americano, é muito mais fácil, né? O grande, porém, é conseguir essa aprovação. Lembrando que neste momento que eu estou gravando, né, que eu estou fazendo essa live, gravando esse vídeo, nós estamos na metade de agosto de 2020 e a gente segue com os vistos
suspensos, tá? Tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá seguem suspensos. Então, neste momento, não dá para mandar processo de visto para frente, tá? Tô falando aqui num cenário normal, funciona dessa forma. Vamos para o passo 4. A Thelma me perguntou se é possível fazer 2 stopovers se eu tiver 2 conexões. Sim, Thelma, é possível sim. Você vai ter que... como eu falei, se a companhia aérea não deixa explícito a possibilidade de você escolher stopover, você vai ter que, na hora da pesquisa, fazer essas combinações, testar essas combinações, mas sim, é possível. Inclusive, tem um post aqui que eu fiz no Fórmula de Viagem falando sobre stopover, e o exemplo que eu dei foi da Air Canada, onde eu encontrei um stopover. Eu fiz uma simulação para Vancouver, e eu encontrei um stopover em Toronto e um stopover em Montreal. Acho que dava para ficar até 2 dias em cada uma das cidades, pelo exatamente o mesmo valor da tarifa, tá? Posso até compartilhar com vocês depois, se vocês quiserem, depois da live eu posso compartilhar esse post. Deixa eu anotar aqui, para não esquecer. É, inclusive, exemplo da Air Canada. Daria para outras companhias aéreas também, mas tem que daí fazer os testes, né? Bom, agora que você já decidiu quais são as cidades que você vai visitar no Canadá, você já olhou as passagens principais, já sabe quais as possibilidades, ou já comprou a sua passagem principal, você tem que pensar nos deslocamentos internos, no caso de você visitar várias cidades no Canadá, tá? As formas de viajar dentro do Canadá são diversas, a gente tem bastante opções. Claro, né, a gente tem as opções dos voos, principalmente para distâncias maiores. Então, por exemplo, você está em Vancouver, quer ir para as Montanhas Rochosas. Eu aconselho que seja de avião, porque vai ser bem mais rápido, de carro é longe. A não ser que faça parte da sua viagem mesmo, você fazer uma road trip, como a gente fala. Senão, ir de avião é o melhor, porque é mais longe, tá? Então, a gente tem a nossa clássica Air Canada, ela também faz diversos deslocamentos internos. Essa é a maior quantidade de voos que tem. E eu trouxe alguns outros nomes de companhias aéreas que não são muito comuns, a gente não escuta aqui muito no Brasil, mas para você saber que elas existem, então quando você bater lá na pesquisa e ver esses nomes, você sabe que são companhias aéreas canadenses também. Então tem a WestJet, que tá aqui o segundo nome, a Flair Airlines, tem também a Air Transat. Essas duas são empresas low cost, então elas têm custos reduzidos de tarifa, é mais barato se você não viaja com bagagem. Se você não viajar com bagagem de mão também, tem algumas que nem bagagem de mão tem. Tem também a Porter Airlines, também é uma companhia aérea do Canadá, você também vai encontrar algumas opções, tá? Para fazer as pesquisas, você pode usar o Google Flights para a parte de voos. E para os demais deslocamentos, você pode usar o Rome to Rio. Tá escrito aqui no textinho aqui desse slide que eu fiz para vocês, tá? Parte de trem. É possível viajar de trem no Canadá. Não é uma malha ferroviária tão grande como é na Europa, por exemplo, que tem muitas opções de deslocamento de trem de diversos pontos para outro, dentro dos países, de um país para outro. Não tem tanta opção assim, mas tem. A principal companhia que tem mais malha ferroviária é a Via Rail, então você consegue cruzar o Canadá inteiro com ela, né? Não para todas as pontas e todos os lados, mas você consegue usar. Também tem um post aqui no Fórmula de Viagem sobre viajar de trem no Canadá. Eu também posso compartilhar com vocês depois da live. Tem uma outra companhia chamada Rocky Mountaineer, que ela faz os trechos nas Montanhas Rochosas. Então ela sai para Vancouver, ela faz meio que uma volta ali entre as Montanhas Rochosas e retorna para Vancouver. Tem algumas opções de viagem dessa forma. Então, inclusive, dá para cruzar o Canadá de trem. É uma viagem relativamente comum, muitas pessoas fazem essa viagem, assim, é quase como se você viajasse de cruzeiro, fazer esse translado do Canadá inteiro de trem. Então, você consegue cruzar lá de Toronto a Vancouver de trem, se você quiser, tá? Ônibus. Tem muita opção de ônibus. Aqui eu trouxe alguns exemplos de algumas empresas de ônibus que eu encontrei durante as pesquisas, tá? Só para você ter uma noção. Mas tem muitas. Um ótimo site para ver isso é o Rome to Rio, como eu mencionei. Você coloca de uma cidade para outra, ele vai te mostrar as possibilidades. Vai mostrar trem, vai mostrar ônibus, inclusive vai mostrar voo também.
e por ali você consegue startar todas as suas pesquisas de deslocamento. Aluguel de carro também é uma opção, principalmente se você vai se deslocar para cidades menores no Canadá, não for tão longe uma cidade da outra. Então é interessante locar um carro para se deslocar nas cidades grandes como Vancouver, Toronto, Montreal, Ottawa. Dentro dessas cidades não tem necessidade de carro, porque o transporte público é muito bom, funciona muito bem, você definitivamente não precisa de carro. Mas para se deslocar nessas outras cidades, em cidades menores, nessas viagens pequenas, você definitivamente pode alugar um carro, tá? Não precisa de permissão internacional para dirigir, você consegue ir só com a sua carteira de motorista, né? Só garanta que ela está com validade, que está tudo certinho, mas você pode ir só com a sua carteira de motorista. Outra opção de deslocamento são os ferries, que são aquelas grandes balsas para se deslocar para ilhas. Então, se você for para Victoria, lá na British Columbia, que é onde fica Vancouver também, né? Vancouver fica no continente, Victoria fica numa ilha. Para ir para essa ilha tem ferry, e aí tem um sistema bem grande, porque tem diversas cidades diferentes nessa ilha, tem vários pontos da costa de onde saem os ferries para a ilha, então tem várias possibilidades interessantes, tá? Saindo de Vancouver tem um único ponto, mas tem outros pontos ao longo da costa indo para essa ilha. Lá do outro lado do Canadá, se você quiser ir para a Ilha do Príncipe Eduardo ou para Nova Escócia, também tem a opção de viajar de ferry, tá? E também tem uma opção que eu encontrei, que é relativamente comum, aparece bastante, é a opção de dividir, né, de você pagar por uma carona num carro. Nesse caso, tem uma empresa chamada Ride Sharing, que é como se fosse o BlaBlaCar, e você tem a possibilidade de pagar por uma carona, né? Vai funcionar melhor para quem estiver viajando sozinho, até dá para 2 pessoas, mas aí não dá para ter muita bagagem, né? Então, se você está viajando com muita mala, não fica muito interessante, porque normalmente são viagens mais curtas, você coloca só uma mala no bagageiro da pessoa, enfim. Mas fica essa sugestão para vocês. O que eu quis trazer aqui na parte de hospedagens? Vai ter diversas opções de hospedagem, é um país enorme, super desenvolvido, então você vai encontrar hotéis, hostels, pousadas, Airbnb, tudo que você possa imaginar vai ter. Então, o que eu trouxe aqui? Eu quis trazer uma noção de custo para você entender como é que funciona mais ou menos os valores das diárias nessas principais cidades do Canadá, tá? Porque não teria uma outra informação muito útil que eu pudesse aqui trazer para você. Então, o que acontece? Lá na região de Vancouver, o custo dos imóveis, não só na cidade de Vancouver, como toda aquela região ali, o custo dos imóveis é muito alto, tem muita especulação imobiliária, não sei exatamente porquê, mas os imóveis são muito mais caros lá do que, por exemplo, do outro lado, em Toronto. Então, consequentemente, as hospedagens acabam sendo um pouco mais caras. Então, é uma região onde a hospedagem não é tão em conta assim. Locais como as Montanhas Rochosas, que são bem turísticos e que são menores no sentido de demanda, né? Porque não tem cidades tão grandes, então tem bastante oferta de hotel, mas não é assim, meu Deus, milhões de opções de hotel. Então acaba sendo também regiões com custos de diárias um pouco mais caras, tá? Então o que eu trouxe aqui? Que é relativamente difícil você encontrar alguma coisa a menos de R$250 a diária, né? Pensando num quarto duplo, eu coloquei aqui o casal, mas seria 2 pessoas. Então é difícil encontrar menos de 250. Vai aumentar um pouquinho as possibilidades de você encontrar menos de 250 quando você se hospeda em Airbnb, ou se você estiver disposto a usar hostel, né? Que daí hostel em quarto compartilhado você vai conseguir valores menores, tá? Então, essa é uma base que eu queria te dar. Inclusive, esse 250, 280, um pouco menos a diária, não vai ser em regiões super movimentadas, em regiões super localizadas. Vai ser algo mais afastado. Vou dar um exemplo das Montanhas Rochosas. Talvez você não vai conseguir se hospedar na principal cidade, por exemplo, que é Banff. Ou se você estiver em Jasper, talvez você não vai se hospedar na cidade de Jasper. Você vai ficar em alguma outra cidade um pouco mais afastada, né? Não necessariamente muito longe, mas uma outra cidadezinha. No caso de Vancouver, você tem diversos bairros mais distantes e tem também algumas outras cidades ali na Grande Vancouver que pode ser que você se hospede.
no caso de grandes cidades, como o transporte público é muito bom, é até tranquilo você se hospedar longe. E no caso de lugares como as Montanhas Rochosas, você provavelmente vai estar de carro, porque é um lugar que é muito complexo se você não tiver de carro. Então é mais tranquilo você se hospedar mais distante, tá? Se você quiser se hospedar bem localizado nesses lugares, né, no Canadá, você vai pagar mais caro e aí você vai com certeza de 300 para cima diária, tranquilamente, 300, 400, 500 e só vai, tá? Ó, o que a Thelma nos complementou aqui? Que ela ficou em Montreal em um hostel muito bom. O quarto era individual, com banheiro privativo com preço bom. Ó, legal? Então é interessante dar uma olhada em hostel, nos preços. Inclusive olhar os quartos privativos em hostel também, caso alguém não saiba, dá pra ficar em quarto privativo. Tem vários hostels que tem essa opção, então você pode encontrar alguns preços melhores, tá? Até é bom a Thelma falar, ali pro lado de Toronto, Montreal, essa já é um pouco mais barato, Montreal já é mais barato que Toronto, Ottawa também é mais barato, então já são cidades, já não são as principais cidades, então já fica um pouco mais em conta o custo da hospedagem, tá? De fato, Vancouver é mais fora mesmo, é um valor ali de diária mais caro, tá? Vou mudar aqui para o próximo slide, para o nosso passo 6. Agora que você já tem todas as suas passagens escolhidas, você já tem as suas hospedagens, você já organizou toda essa parte mais burocrática, tá na hora de você pensar na programação, né? Na sua programação de viagem, nos seus passeios, nas atrações, em tudo que dá para fazer, tá? Aqui eu quis trazer algumas orientações de como você vai pesquisar por essas atrações, porque como eu dei sugestões de muitas cidades, não conseguiria trazer sugestões de roteiro aqui, porque senão a gente ia ficar até a meia-noite conversando, ou até muito mais do que meia-noite, tá? Então eu trouxe aqui algumas orientações para vocês, e depois, se a gente sentir necessidade, a gente pode, quem sabe, marcar até outras lives, ou vocês me mandam mensagens para tirar dúvidas sobre passeios, tá? Vocês podem usar dentro lá do Google Travel, que eu já falei aqui no Fórmula de Viagem algumas vezes, tem alguns posts no perfil aqui falando sobre o Google Travel. Tem a parte de explorar. Então, lá na parte de explorar, é só você digitar o nome da cidade e vai aparecer diversas informações. Não tem absolutamente tudo que uma cidade tem para oferecer, porque o Google puxa ali por trás, ele acaba puxando referência de Wikipedia. Então, tem algumas coisas diferentes que ele não traz. Mas ele traz várias informações, é um ótimo lugar para você começar. Também pensando no Canadá, os sites oficiais de turismo são sites bons, são sites completos, então também são sites interessantes para você pesquisar. As pesquisas em blogs também são clássicas, né, pra gente montar um roteiro de viagem, então você pode usar e abusar dos blogs que tragam relatos sobre atrações no Canadá, na cidade que você queira visitar. E uma sugestão que eu dou é que você faça a pesquisa em inglês. Eu vou tirar aqui um pouquinho os comentários para vocês poderem enxergar. Eu trouxe 2 sugestões de como pesquisar. E aí você pesquisa num primeiro momento em inglês, porque depois, na hora que você tiver o site na mão, você vai usar ali as ferramentas de tradução para poder traduzir aquele site para português, para não ser um problema ser em inglês, tá? Então você pode pesquisar Best Things to Do e o nome da cidade, então Best Things to Do in Vancouver, em Toronto, ou Different Things to Do in Toronto, em Vancouver, em Montreal, porque daí você vai encontrar coisas diferentes para fazer nessas cidades. Então você vai encontrar as melhores coisas para fazer em tal lugar e as coisas diferentes. Além da pesquisa clássica que você vai fazer em português, tá? Então se alguém quiser dar um print para ver como pesquisar em inglês, pode dar um print aqui na tela, que daqui a pouquinho eu já vou liberar os comentários. E aí, fazendo as suas pesquisas, você vai montar o seu roteiro usando o My Maps, também já fiz vários posts aqui sobre o My Maps, dando dicas de como você pode usar para montar o teu roteiro, tá? Para mim, é a ferramenta ideal para a gente montar roteiro, porque ela nos ajuda a enxergar, né, de forma bem visual as opções que a gente tem e montar ali o nosso roteirinho, tá? O Canadá, de modo geral, é um país repleto de belezas naturais, é um país muito bonito.
Então dá pra fazer uma viagem, dá pra fazer uma viagem só mais natureza, se você quiser. Então só escolher regiões de natureza, só ir pra parte que tenha montanha, ou que tenha lago, ou que tenha praia. Claro, são praias diferentes das nossas, né? É outro tipo de praia, então não vai com a expectativa em relação à praia, porque você pode se frustrar. Mas a parte de montanhas e de lagos é de fato muito bonito, né? Essa parte toda mais natureza. E dá para fazer uma boa combinação com cidades grandes também, como eu mencionei, principalmente lá pros lados de Vancouver, visitando também. Só a região de Vancouver por si só já é muito bonita, já tem bastante montanha, já tem bastante lago. E ainda se você quiser juntar com montanhas rochosas mesmo, vai ser perfeito. Tá? Então é um país muito bonito mesmo. O passo 7 é o seguro viagem. Eu gosto de deixar o seguro viagem mais para frente, porque ele não é uma coisa que oscila muito o preço, então não tem necessidade de você fechar imediatamente no começo, lá quando você está organizando as coisas bem no começo. Mas se você quiser, assim que você tiver suas passagens compradas, se você já quiser fechar o seu seguro viagem, também não tem problema nenhum. No Canadá, o seguro viagem não é obrigatório, então na imigração eles não vão te exigir ter um seguro viagem, mas, como eu sempre falo, ele é completamente necessário, porque você não vai querer pagar suas despesas de saúde, né, à vista ali, na lata, e ainda mais em outra moeda, né? Você vai pagar em dólar, vai ser dólar canadense, um pouco mais barato, mas ainda assim não vai ser moleza, né? Não tem atendimento público para turista, então não tem um SUS para nos atender. Então, se você tiver problemas, você vai precisar pagar o valor de consultas particulares, atendimento particular. Se você quebrar alguma coisa, você vai ter que, né, quebrou o braço, alguma coisa, você vai ter que pagar por esse atendimento. Se você tiver que fazer uma cirurgia de emergência, você vai ter que pagar. Então, não tem discussão. Mesmo não sendo obrigatório, por favor, gente, sempre contratem o seguro viagem. E aqui eu dou uma sugestão de ser pelo menos uma cobertura de 30 mil dólares canadenses, pelo menos. Tá? Normalmente vem em dólar americano. Se for em dólar americano, pelo menos 30 mil dólares americanos também, tá bom? Essa é a parte de seguros. O passo 8 é a parte de você levar dinheiro. Então, você precisa organizar quanto que você precisa de dinheiro na sua viagem. Para isso, você vai precisar levantar os seus custos de alimentação do dia a dia, de transporte público, outros pequenos gastos que você costuma ter em viagens. E aí, para isso, você pode usar sites como o Price of Travel, o Numbeo e o Quanto Custa Viajar para te ajudar a levantar esses valores. Também são sites que eu menciono com muita frequência aqui, também tem posts sobre eles aqui no feed do Instagram. Então, vocês podem dar uma olhadinha em procurar alguns dos posts que falem com mais detalhes sobre esses sites. Mas é só ir lá e pesquisar os valores de alimentação, de transporte público, até mesmo de passeios. Mas se você quer deixar para decidir quais passeios você vai fazer na viagem, não quer ir com tudo comprado, é interessante você saber quanto você precisa levar de dinheiro para isso, né? Uma grande vantagem de ir para o Canadá é que o dólar canadense é mais barato que o americano e a proporção das coisas não muda muito. Então, uma refeição custa uma refeição bem completa, bem assim, né? Tipo, como se a gente saísse aqui para comer melhor. Vai custar uns 15 dólares canadenses, uns 16. Se você for comer um hambúrguer gourmet, vou te dar uma referência. Um hambúrguer gourmet vai custar uns 16 dólares canadenses. Não é um tipo de coisa que você vai comer todo dia. Então, você consegue comer a menos de 10 dólares. Você consegue almoçar a menos de 10 dólares. Você consegue almoçar a 4, 5 dólares se você quiser comer coisas mais baratas e mais simples. Se você quiser comer melhor, por exemplo, no almoço, você vai gastar uns 10 dólares, 11. E quando você for comer melhor, você vai gastar aí uns 15 dólares canadenses, tá? Referências minhas, né, de coisas que eu gastei na viagem que eu fiz pro Canadá, tá? Como você vai levar esse dinheiro? Você pode levar, né, o valor ali total que você organizou. Você pode levar uma parte de dinheiro em espécie, comprar na casa de câmbio. Tem o IOF mais barato. Você também pode levar uma parte do valor na função débito, se você tiver uma conta digital global. Eu já falei sobre isso aqui também. Tem nos destaques sobre moeda, né, sobre compra de moeda estrangeira. Eu falo sobre conta digital global, então essa é uma possibilidade também. É um custo bem parecido com a casa de câmbio, com a diferença que você consegue usar um cartão de débito
internacional nas suas viagens, então é bem interessante. E sempre tem que levar o cartão de crédito também, mesmo, né, o ideal é que a gente não use o cartão de crédito na nossa viagem, porque tem um IOF mais caro, de 6,38% em cima da compra, fora ainda a conversão, mas você precisa levar um cartão de crédito, porque pode acontecer uma emergência e você tem que ter como cobrir essa emergência, tá? Então sempre leve o cartão de crédito também, e aí para isso você precisa habilitar o seguro viagem, ele também precisa ser um cartão de crédito internacional. Normalmente os cartões de crédito são internacionais, mas é bom você conferir com o seu gerente do seu banco, no seu aplicativo, para ver se o seu cartão é internacional. Se não for, você vai precisar pedir um cartão internacional para poder levar na sua viagem, beleza? E precisa daí dar o aviso viagem ali para não ter problema. O passo 9 é a bagagem, você já tá quase viajando, né? Então, o que você precisa fazer para organizar a sua bagagem? Aqui eu quis trazer dicas de coisas que você precisa conferir para você montar a sua mala da melhor forma possível. É bom você conferir as características da estação do ano, né, que você está indo viajar, se é primavera, se é outono, se é inverno. Faz muito a diferença em que parte do Canadá você tá. Então, o Canadá é super frio no inverno, é aquele gelo, menos 20 graus. Não é o Canadá inteiro. Tá? É mais o lado de Toronto, que é assim bem frio. O lado de Vancouver não é assim tão frio. Não costuma fazer muito uma temperatura negativa no inverno. Tá? É comum chegar ali a 0 graus, neva em Vancouver também, né, em toda aquela região, mas não faz o mesmo frio de Toronto. Então faz diferença para como você vai organizar a sua bagagem. Né? Você também pode conferir o quê? Verificar como é que é a média histórica de temperatura para aquela época do ano que você está indo viajar, como é que é a precipitação, né? A parte de chuva, se chove muito ou não, isso vai fazer diferença para os calçados que você vai escolher, se você vai ter que providenciar uma capa de chuva, por exemplo, alguma coisa para poder curtir a sua viagem, ver a questão do vento também, para você, né, pensar em casacos e coisas que você vai colocar por cima. Aí aqui eu trouxe 2 sugestões de sites, deixa eu desativar os comentários aqui, que são os que eu sempre uso para conferir essas informações. Se você colocar lá no Google, você não precisa nem digitar esses sites. Você bota lá, você pode botar em português mesmo, Nascer do Sol e Pôr do Sol no nome da cidade X. Normalmente aparece esse site, Sunrise and Sunset, e aí ele dá o horário do nascer do sol e do pôr do sol, que é bem também importante a gente saber para também ter uma noção de como é que vai ser os nossos dias de viagem. E a parte do tempo, se você pesquisar em português também vai aparecer, senão você pode pesquisar com o termo em inglês, que é weather, e o nome da cidade. Um site também muito comum, costuma aparecer nas pesquisas, é o AccuWeather. E ali você tem o histórico de como é naquela época do ano. Eu vou em maio para Vancouver. Vou ficar lá o mês inteiro. Como é que é Vancouver em maio? Venta, não venta, chove? E com tudo isso você consegue organizar a tua mala. E também, claro, verificar o tamanho e o peso para todos os teus deslocamentos. Não só para o teu voo principal, porque pode ter ali algum detalhe num daqueles voos internos que você comprou, ou na viagem de trem, ou na viagem de ônibus, pode ter algum detalhe que passou despercebido. Normalmente a regra mais restrita vai ser a do avião, então você tem que dar um confere nisso. Deixa eu ver se a gente tem tempo aqui. Temos um pouquinho de tempo. Vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo. Eu viajei com mala despachada para Vancouver, e aí eu fiz a viagem para Calgary. Era uma viagem que eu comprei, né, era um voo separado, então eu ia de Vancouver a Calgary e depois eu voltava para Vancouver, para daí de Vancouver voltar para o Brasil. O que eu fiz? O meu voo era sem bagagem despachada. Eu fiz a conta, era mais barato para mim deixar a minha mala no guarda-volumes do aeroporto de Vancouver. Tem alguns guarda-volumes, principalmente nesses aeroportos grandes internacionais. Valia mais a pena deixar ela lá por 4 dias do que pagar para levar junto despachada. Ia sair mais caro. Se não me engano, acho que seria quase o dobro do valor se eu levasse para despachar. Então eu deixei ela no guarda-volume, toda bem fechadinha, bem lacradinha, ninguém ia conseguir mexer. E fiz a viagem para a parte das Montanhas Rochosas só com uma mala de mão, né? E eu e o Felipe, a gente organizou a mala de mão para ter o suficiente para aqueles 4 dias que a gente ia passar lá. Então, são detalhes que vocês precisam prestar atenção também aqui nessa parte de bagagem. O passo 10 é só um checklist
final, tá? Que são detalhes que eu quis trazer para você não esquecer. Não é necessariamente para viagem, vale só para viagem do Canadá, né? Essas dicas aqui acabam valendo para qualquer viagem que você fizer. Então, tendo tudo organizado, tendo tudo pronto, já estando chegando, né, está chegando a hora de você embarcar, o que você precisa conferir? Conferir se toda a documentação que pode ser exigida na imigração esteja com você, né, as coisas estejam impressas, você tem isso organizado numa pastinha ali separada na sua bagagem de mão, né, na sua mochila, na sua bolsa. Confere se você habilitou o aviso viagem do seu cartão de crédito pelo seu aplicativo ou ligou para o seu banco, porque se você não fizer isso, tentar usar o cartão de crédito fora, ele não vai funcionar, porque você vai estar usando ele fora do país, ele pode entender que isso é um golpe, ele não vai funcionar. Então você precisa dar o aviso viagem para que você consiga utilizar ele corretamente, tá? Outra dica é você deixar o seu contato e o número da sua pólice do seguro viagem com alguém aqui no Brasil, né? Alguém que não vai viajar, alguém da sua família, um amigo, enfim, alguém que teria facilidade de contatar o seguro viagens, por alguma razão você tá passando uma emergência e não consegue entrar em contato com eles durante a viagem, você pode pedir para alguém no Brasil fazer isso por você. Então, por isso que você tem que deixar esses contatos, tá? Também uma dica é compartilhar o seu itinerário de viagem com alguém que ficar aqui no Brasil, pode ser essa mesma pessoa que você deixou o contato do seguro, para que alguém, só por via das dúvidas, né, saiba em que cidades você tá, em que dias que você vai estar nessas cidades, em que locais você vai estar hospedado, né? Principalmente para quem viaja sozinho, né? Só uma dica aqui de um pouquinho de segurança da gente compartilhar o nosso itinerário. E uma dica final para a viagem em si, principalmente para os momentos aeroportos, é viajar com roupas bem confortáveis, porque o teu voo para o Canadá vai ser longo, seja ele um voo direto para o Canadá, ou seja ele um voo com conexão dos Estados Unidos. Mesmo tendo conexão, você vai ficar muitas horas em voo, seja o voo daqui para os Estados Unidos, depois dos Estados Unidos para o Canadá, você vai ter as conexões, também o tempo de espera, então vai ser uma viagem longa, você pode demorar para chegar no destino. No meu caso lá da promoção, da super tarifa promocional que eu peguei, eu demorei quase 2 dias para chegar no Canadá. Então, né, o ideal é que a gente esteja com roupas confortáveis, inclusive até levar uma muda de roupa para você trocar se você sentir necessidade, porque pode ser que você demore para chegar e você não tenha a possibilidade de tomar banho, né? Enfim, então você, às vezes, trocar ali de roupa já vai fazer você se sentir mais confortável. Essas são 2 fotos que eu separei para mostrar para vocês. A primeira é do Peyto Lake, que fica no Parque Nacional de Banff, no Banff National Park. É um lago maravilhoso, lindo. Essa é a parte, né, a vista de cima dele. Tem tipo um mirante. É muito bonito. E a foto de baixo é uma foto de Vancouver, que a gente tirou no prédio onde o nosso casal de amigos que mora lá em Vancouver trabalha. Eles trabalham num prédio lá numa região central de Vancouver. E a gente foi visitar com eles e tem essa vista bonita. Deixa eu ver aqui as perguntas que vocês me mandaram. Que a gente tem mais uns minutinhos aqui antes do Instagram fechar a gente. Ó, a Cláudia falando que uma mala menor ajuda muito. Pena que gosto de comprinhas. Boa, Cláudia, boa. Sim, uma mala menor ajuda muito. Em Vancouver até a gente não levou tanta mala, mas a gente também fez comprinhas. A gente pegou inclusive umas promoções bem boas. A gente fez algumas compras, até não foi tanta, mas comprou umas roupinhas, umas coisas assim. A gente comprou também alguns souvenirs interessantes. Nessa parte, principalmente de Vancouver, a presença indígena é muito forte. Isso é uma coisa que o Canadá resgatou um tempo atrás. Sim, eles fizeram um trabalho bem grande para resgatar essa questão dos indígenas no país. Então, a região ali de Vancouver tem isso muito forte. Tem uns souvenirs feitos por eles, feitos em madeira, uns materiais diferentes que são maravilhosos, são divinos. A Anne aqui falou que a live foi muito legal, que foi bem resumida, mas muito explicativa. Que bom, Anne, que você gostou. Espero que todo mundo tenha gostado também. Muita coisa para falar, então eu tentei trazer todos os pontos principais que vocês precisam se preocupar. E aqui o que de fato é muito importante eu trouxe, né? Que é essa questão dos detalhes de prestar atenção nos voos. Se puder ter o visto americano facilita, então quis
trazer essas dicas que realmente fazem diferença para a organização da viagem. A Thelma agradeceu pelas informações. Imagina, Thelma, eu que agradeço a presença de vocês e o compartilhamento de informações de vocês também. A Cláudia também gostou da dica do guarda-volumes no aeroporto. Sim, essa eu uso bastante. Eu definitivamente uso essa parte de guarda-volumes. Funciona bem. A gente só tem que, ver ali certinho como é que é a empresa para se sentir seguro, mas de modo geral não tem perigo nenhum. A Anne perguntou se todos os locais costumam cobrar despacho de bagagem. Os voos internos, sim, Anne. É que nem a gente aqui, Se você for voar do Rio a São Paulo, se você quiser mala despachada, você vai ter que pagar. Então, internamente, lá é assim também. A não ser que algum deslocamento que você tem interno, por exemplo, sua passagem é São Paulo-Vancouver. E aí você vai fazer a sua conexão em Toronto. Você não vai precisar pagar por essa bagagem de Toronto a Vancouver, porque ela está inclusa na sua passagem internacional. Mas se você comprar um voo separado, que foi o meu caso, Vancouver-Calgary, aí sim eles cobravam o despacho da mala, que nem a gente tem aqui. E aí tem as empresas mais low cost, que a passagem é ainda mais barata, mas é isso aí mesmo que você não tem direito a quase bagagem nenhuma, A Rose falou que tudo muito bem detalhado, com muito profissionalismo. Obrigada, Rose, obrigada mesmo. Fico muito feliz que eu consigo ajudá-los. A Nayane falou se é um bom país para aproveitar a neve em relação aos outros. É um ótimo país para aproveitar a neve, sim, Nayane. Tem muita opção. Deixa eu só ver aqui o horário, que daqui a pouco tá acabando. Sim, é um país maravilhoso. Você vai ter diversas regiões de esqui, de esportes de neve. A parte ali das Montanhas Rochosas que eu falei é uma região, ótima para isso. Perto de Vancouver também é excelente para isso. Tem várias montanhas com estrutura de esqui, de vários outros esportes de neve ali ao redor de Vancouver. Inclusive, as Olimpíadas de Inverno de 2010, se não me engano, foram em Vancouver. Não só na cidade de Vancouver, também teve muita coisa em Whistler, que é aquela cidade de montanha que é um pouquinho mais ao norte, um pouquinho mais para cima de Vancouver. Então, ali também é uma cidade bem famosa para a prática de esportes de neve, Então, definitivamente, o Canadá é uma boa opção e provavelmente, de modo geral, vai sair mais barato do que você fazer uma viagem para aproveitar a neve nos Estados Unidos, por exemplo, Pensando que o dólar é mais barato. A Sueli falou aqui, muito legais as dicas, dá para usar para qualquer viagem. Sim, Sueli, a ideia geral, a estrutura geral dá para usar para qualquer viagem. A Anne perguntou se eu aprofundo tudo isso no meu curso. Todo esse passo a passo, Anne, sim, com certeza, com muito mais detalhes. Lá no curso tem acho que umas 80 aulas já, ou um pouco mais. Então pensa que eu dei em 1 hora esse conteúdo, No curso tem 80 aulas ou mais, nem lembro exatamente o número. Então sim, eu aprofundo tudo isso, sim, Anne, com muito mais detalhes. A Thelma, muitas vezes o hotel guarda bagagem sem custo por alguns dias. Também tem essa possibilidade, é verdade. Bem lembrado, Thelma. Gente, um beijo, uma boa noite. Tchau, tchau.